Que bordoada, hein? Olha o princípio que tem aqui. Às vezes aqueles que uma vez nos promoveram, hoje duvidam de nós. Às vezes tem pessoas que nos ungem, nos batizam e até querem desatar as correntes, nossas sandálias, as correias, mas hoje duvida de nós. Jesus passou por isso, né? Então, esses caras estão nesse grupo de zelotes. Depois nós temos os publicanos. Quem são os publicanos, pastor? Roma obrigava os judeus a pagar impostos. E como eles coletavam impostos, pastor? Escolhendo pessoas da própria região de Israel. Ou seja, judeus tinham que cobrar impostos dos seus irmãos judeus. E quando eles cobravam impostos dos seus irmãos judeus, os seus irmãos judeus odiavam esses judeus cobradores de impostos, porque eles estavam traindo a pátria. Eles não deveriam aceitar ficar debaixo de Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. Então os publicanos eram odiados pelo povo judeu, odiados de morte. Aí Jesus está caminhando na rua, ele para num lugar que cobra impostos, ele chega e vê Mateus cobrando impostos. O que ele fala pro cara? Seu desgraçado, hein? Tu cobrando imposto, hein? O que ele fala? Mateus, larga isso, vem aí, siga-me. Foi um escândalo. Na verdade, um dos maiores escândalos ministeriais de Cristo foi chamar para o seu ministério um cobrador de impostos. Todo o povo ficou apavorado, todo o povo ficou vislumbrado, o povo não entendeu como ele pode chamar para o ministério um cobrador de impostos. Mateus ficou tão feliz que estava sobrando dinheiro, porque os caras eram corruptos, estavam sobrando grana, que ele fez uma janta com vários cobradores de impostos. E Jesus foi na janta. Comeu, bebeu, pregou o evangelho. Dizem que dessa conexão de Jesus com Mateus era amigo de um dos caras mais ricos de Israel, que era Zaqueu. E quando ele chega então para a casa de Zaqueu, ele ganha Zaqueu para Jesus e para ele mesmo, porque Jesus ganha para ele mesmo, é espetacular, né? Ganha para ele mesmo, e Zaqueu abre as portas para pessoas ricas se converterem ao Senhor. Alguns falam que Jesus ele veio para os pobres. Está errado. Jesus veio para todos nós, para todas as classes. Jesus veio para o mais rico, para o mais mendigo, para a classe média. Jesus veio para todos. Jesus não tem essa de, os ricos eu não quero que me ouçam. Os pobres irão me ouvir. A diferença é o seguinte, queridos. Uma pessoa pobre tem mais sofrimento na maioria das vezes, porque não consegue pagar remédio, não consegue pagar consulta, não consegue pagar alguma coisa, sofre mais, fica mais vulnerável ao seu emocional em ter alguém que o salve. O rico não, o rico tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para carro, tem dinheiro para casa, tem dinheiro para helicóptero, tem dinheiro para avião, tem dinheiro para comprar o que quiser. Então uma pessoa muito satisfeita com a sua vida financeira, ela tem mais dificuldade de querer que alguém a salve. Mas Jesus não veio salvar-nos da vida financeira, veio nos salvar da vida espiritual que está morta. Aí você vai ver que nessa época também tinha os samaritanos, queridos. Os samaritanos, então, eles eram pessoas que os judeus odiavam, porque eles faziam parte da divisão. Quando Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul, quem ficou para o reino do norte era baseado em Acabe, em Jezabel, e portanto o reino de Judá, que eram os judeus originais, odiavam e rejeitavam todos aqueles que faziam parte do povo de Samaria. Era um ódio mortal, era uma ofensa, era tão horrível você falar de samaritanos, na época dos judeus, que até para passar por Samaria eles não passavam, que a terra era amaldiçoada. Só de pisar na terra era amaldiçoado. Quem dirá falar com uma pessoa samaritana, né? Quem dirá falar com uma mulher samaritana. Aí você vai ver em João capítulo 4 o título: Jesus conversa com a mulher samaritana. Ou seja, Jesus começa a aproximar quem a sociedade rejeita. Jesus começa a conversar com quem a sociedade odeia. Jesus começa a ter um tete-a-tete com pessoas que não deveriam ser dignas de conversar com ninguém. Então você vai ver Jesus com a mulher samaritana, e a samaritana vai falar: ei, você está conversando comigo? Não converse comigo, eu sou samaritano. Jesus não interessa se você é samaritano, se eu sou judeu. O que interessa é o Deus, o único Pai, que nos une. Chega dessas transculturalidades, chega desses preconceitos, chega desses racismos, chega desses separatismos, chega desses muros. Jesus, que sou eu, Deus, quer salvar a todos. Quando nós entendemos isso, começa a abrir nossa mente, né, querido? Existem também os pagãos. Quem são os pagãos?
Na época de Israel, existia também outras religiões, pessoas que não acreditavam no judaísmo e também pessoas que eram aliadas ao judaísmo, mas eram pobres, eram doentes, eram muitas vezes possessas. Na época que Jesus veio, queridos, quem era doente era porque estava amaldiçoado por Deus. Na época de Jesus, quem estava mal financeiramente, quem vivia na pobreza, na esmola, era porque era amaldiçoado por Deus. Toda pessoa que não tivesse ali uma vida financeira próspera e pertencesse àquele clã do judaísmo era considerado pecador. Toda pessoa que fosse uma prostituta, um bandido, um ladrão, cobrador de impostos, seja lá o que for, que não fazia parte, fosse um pescador, fosse uma profissão que não era uma profissão valorizada, era considerado como pecador. Ou seja, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, saduceus diziam para não se misturar com essa gentalha. O que Jesus fez quando ele veio? Ele come com cobrador de imposto. Ele senta com prostitutas. Ele começa a falar com bandido. Ele começa a se soltar em meio aos pobres. Aqueles que eram desvalorizados pela igreja da época. Jesus começou a se aproximar. Jesus começou a conversar. Jesus começou a jantar com eles. Aí fechou o bolor. Todos esses grupos disseram: ele é um falso profeta. O nosso Messias jamais comeria com pobre. O nosso Messias jamais andaria com prostitutas. Tanto é, cara, que é muito legal. Jesus está lá conversando com os discípulos, só pecador do lado dele, só pessoa que não valia nada, né? Só os fariseus que eram santos, mas não valia nada ali. Aí uma prostituta pega um frasco de perfume que equivalia a 1 ano de serviços, né? Ela pega e quebra sobre Jesus. Aí um fariseu chamado Simeão fala assim: se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Mas como ele não é o Messias que eu estou esperando, é um falso, ele nem sabe que essa mulher é prostituta. E a Bíblia fala que Jesus olha: Simão, uma pergunta aqui. Existia um homem, né? 2 homens, aliás, que deviam para o seu patrão. Um devia 5 milhões de reais e outro devia 50 reais. O patrão perdoou os 2. Qual desses 2 homens vai ser mais grato ao seu patrão? O que perdoou 50 reais ali ou 5 milhões? Aí Simão logo, não, é quem perdoou 50 milhões com certeza. Pois essa prostituta aqui, ó, que está cheio de pecado, acabou de entregar a vida dela a mim. E ela está chorando aos meus pés agora. E colocou o seu perfume, seu ato de adoração, desde que eu cheguei aqui. Enquanto você, que diz ser um religioso, não me recebeu nem com um copo de água na tua casa. Então lhe digo que a prostituta aqui está entrando antes de você no reino dos céus. Rapaz, que louco isso. O que adianta nós termos externalidades santas e quando o próprio Cristo está na nossa frente, a gente não adora, a gente não louva, a gente não se entrega, a gente não acredita em Cristo? Não adianta nada a parte externa estar resolvida quando a interna está corrupta. Aquela mulher estava toda destruída externamente, sim, ia colher por seus pecados, com certeza, mas o interior dela se prostrou para Cristo, se dobrou para Jesus, e Jesus deixou claro o que ele estava querendo fazer no planeta: transformarmos de dentro para fora. Aí nós vamos ver que também tinha os soldados romanos. Os soldados romanos eram aqueles, então, que ficavam supervisionando ali o povo de Israel para ver quem cobrava impostos, quem não cobrava impostos, quem não pagava levava um tapa na cara, né? Isso que Jesus falou, viu? Se alguém te der um tapa na cara porque tu não pagou impostos, pague os impostos. E ofereça o outro lado, que ele não vai debater depois, porque tu fez o que ele queria. Os soldados romanos tinham capas, armaduras pesadíssimas, e quando eles estavam cansados de caminhar, eles chegavam para um judeu: carrega minha capa aqui um pouco. O judeu ficava com aquela capa horrível assim. Quanto tempo tem que carregar? Não, só mais 1 quilômetrozinho. Aí os caras foram mandando eu carregar a capa deles. Jesus, sério, se alguém pedir para você carregar 1 quilômetro, carregue 2. Carregue 2 quilômetros, carregue 2. Ou seja, Jesus o tempo todo está pacificando o povo com Roma
para que abra espaço para a pregação do Evangelho. Existia em Israel trabalhadores de diversas profissões ali. 70% da renda de Israel, 70% da renda, 70%, estava na mão dos fariseus, dos mestres da lei, dos políticos, dos governantes. O restante sobrava para o povão. E o povão então tinha que se virar. Uns viravam pescadores, outros viravam advogados, outros viravam juízes, outros viravam artesãos, outros viravam marceneiros, outros viravam carpinteiros, se viravam para conseguir sobreviver. O povo, em sua maioria, estava cansado de ser explorado pelos fariseus, de ser ensinado por mestres da lei que nada explicavam direito, de ser confrontados por saduceus. O povo estava cansado de ser cobrado impostos o tempo todo por Roma, de ser injustiçado por ver ricos ficando cada vez mais ricos e eles ficando cada vez mais pobres. Então eles estavam cansados e Jesus chega para eles e fala o seguinte: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregarem as suas cargas. Imagine que palavra contextualizada, hein? Que momento para largar essa palavra, hein? Porque estava falando o seguinte: ei, vocês estão cansados desses caras aqui? Vocês estão cansados de serem manipulados por esse tipo de grupo aqui? Vocês não aguentam mais ficar chorando, ficar sofrendo, porque vocês estão debaixo desses grupos? Venham até mim, que eu vou ensinar a vocês o correto das Escrituras. Eu vou ensinar vocês a, apesar de estarem no planeta, conseguirem viver feliz. Não por causa do mundo, mas por causa de mim. E aí, Jesus ele entra nesse momento. Se você perceber, Jesus ele nasceu em Belém de Judá e foi criado em Nazaré. Nasceu numa manjedoura de madeira. Ninguém praticamente viu, a não ser os reis que foram lá adorá-lo. Mas não foi uma notícia que saiu nas principais mídias. Ninguém percebeu quando Jesus nasceu. Só aquele povo que estava ali. Porque o povo, os judeus, eles queriam acreditar que quando o Messias viesse, pais seriam poderosos, ricos, toda Israel saberia que o Messias nasceu. Jesus nasceu e poucos perceberam Jesus. Jesus passou a sua adolescência numa cidade chamada Nazaré, ou seja, Nazaré é uma das cidades mais pequenas de Israel, mais desvalorizadas, mais pobres de Israel. E esse cara então, tinha tudo para não ser o Messias. Era pobre, era filho de José carpinteiro e Maria também que era pobre. Era carpinteiro. Ele, para os padrões dos religiosos, não servia. Primeiro ponto, que nós vamos trabalhar mais agora. Jesus foi enviado ao mundo para tirar o mundo do coração do homem. Gente, Jesus, a Bíblia fala em Gálatas que ele foi enviado na plenitude dos tempos. A pergunta que se faz: por que Jesus não foi enviado em 2020? Por que Jesus não foi enviado na época de Abraão? Por que Jesus não foi enviado no tempo de Davi? Por que Jesus não foi enviado no tempo de Salomão? Por que Jesus não foi enviado, enfim, anos antes do Império Romano? Porque Deus Pai analisou o planeta, as gerações passando, ele decidiu mandar o seu filho nessa época, com toda essa bagunça aqui. Povo escravizado, povo debaixo de corrupção, líderes religiosos que tinham roupas, mas não tinham vida, líderes vazios de espírito, mas cheios de dinheiro no bolso. O povo estava escravizado, o povo estava de fato dominado por Roma, o povo estava triste, cabisbaixo, frustrado com lideranças religiosas, o povo estava desesperançoso com o futuro que os aguardava. O povo começou a perceber que a vida na terra era uma desgraça. Estava chegando o tempo de todos abandonarem as Escrituras, de todos abandonarem as promessas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, cara,
que praticamente eles tinham esquecido as promessas já. Estavam sofrendo tanto, estava doendo tanto, que eles tinham esquecido as promessas. E tiveram então que ver o profeta que relembrou eles das promessas, que era o profeta João Batista. Ele preparou: ei gente, lembra as promessas? Então, ele está aqui agora. Levanta as promessas de novo, aí levanta as lembranças de novo, porque você vai ver com os teus olhos agora o prometido.